Bom, gente, nós tivemos um probleminha Agora, aqui. Tá tudo certo, né? Vamos recomeçar. eu tô compartilhando. Bola. Vamos, obrigada. Vamos então recomeçar aqui, né? Você já me conhece, eu sou a Graziele, aluna do sexto semestre, e nós vamos começar falando sobre a relação de emprego e relação de trabalho. E aí, quais são as diferenças principais, né? De acordo com a CLT, né? Para que haja uma relação de emprego entre o empregador e o empregado, é necessário que os requisitos abaixo listados aqui no slide estejam presentes de forma simultânea. São eles pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Eles não podem, de forma alguma, deixar de estar presentes nessa relação, então, obrigatoriamente, eles têm que estar presentes de forma simultânea. Nós apresentamos esse exemplo até na monitoria passada. A secretária de um escritório, por exemplo, ela registrada, né, contratada no regime de emprego, ela precisa estar todos os dias lá, obrigatoriamente, ela tem que cumprir a carga horária dela, ela tem alguém a quem ela responde com subordinação a essa pessoa, ela tem uma remuneração definida e ela não pode ser substituída por outra sem prévia autorização. Isso caracteriza uma relação de emprego. Ela tem presente na relação de serviço dela todos os requisitos necessários de acordo com a CLT. A relação de trabalho, ela é um pouco diferente, porque a relação do trabalhador é de prestador de serviço. Então, ele tem liberdade de escolher os seus horários, os dias que ele vai trabalhar, ele define a remuneração, geralmente ele põe preço no seu próprio trabalho. Claro que tudo é um acordo ali, mas ele tem o preço dele. Ou pode ser um trabalho eventual, né? E daí, como exemplo, eu trouxe um designer gráfico, por exemplo, que presta serviço de desenvolvimento de arte para post de Instagram, por exemplo, de alguma empresa, ou até um fotógrafo contratado para cobrir uma festa de aniversário, eventualmente, que você está fazendo e precisa do serviço desse fotógrafo. Essa prestação de serviço geralmente é regulamentada pelo Código Civil, porque é feito com um contrato é, regulamentado, né, pelo Código Civil, que estabelece ali o que cada um tem que cumprir com a sua parte, então não tem contrato trabalhista, não gera um vínculo empregatício. O que nós temos que tomar um certo cuidado é que alguns empregadores, algumas empresas usam dessa relação de trabalho para fraudar a lei trabalhista e não tratar o empregado como deveria, e sim tratar o empregado que tem os requisitos do vínculo empregatício como um trabalhador, de maneira que ele não tenha direito a receber tudo aquilo que a CLT garante para o empregado. Então, é muito usado como uma maneira de fraudar essa regulamentação trabalhista. E aí, entendida essa diferença, né, do trabalho e emprego, nós vamos falar das espécies de trabalhador que existe. O trabalhador não tem vínculo empregatício com o tomador do serviço. O trabalhador autônomo, ele não tem subordinação, mas ele pode ter habitualidade na prestação do serviço. E ele assume, né, o risco pelo seu trabalho. Ou seja, um pedreiro contratado para fazer um reparo, uma obra na sua casa, ele é um trabalhador autônomo, você não vai ter um vínculo empregatício com ele não é subordinado a você, mas ele pode ter uma certa habitualidade, porque quando você precisa, você o chama. E ele mesmo assume o risco pelo trabalho que ele está fazendo. Então, ele é um trabalhador autônomo. Um trabalhador eventual é uma outra espécie de trabalhador. Ele já não tem habitualidade, mas ele tem subordinação. Então, pensando na figura de um fotógrafo, por exemplo, salvo algumas empresas que precisam realmente de cobertura de fotografia em determinados eventos que ela sempre faz, não é sempre que você vai precisar de um fotógrafo especializado na cobertura daquele tipo de evento, um aniversário, um casamento. Você vai contratar ele
sem habitualidade, mas ele está subordinado a você porque ele vai fazer o serviço de acordo com a sua necessidade. Mas como ele não tem habitualidade, ele deixou de ter um requisito do vínculo empregatício, ele não tem uma relação de emprego com você. Então, dá para perceber que faltou qualquer um dos requisitos que a CLT determina para que haja uma relação de emprego, é uma relação de trabalho. Ele é só um trabalhador prestador de serviço, sendo ele autônomo, que tem subordinação, mas não tem habitualidade, seja ele um trabalhador eventual, que tem habitualidade, mas não tem a subordinação. Agora nós vamos entrar nas espécies de empregados, nós vamos começar pelo empregado doméstico. O empregado doméstico, ele é um trabalhador que não pode ser contratado para gerar lucro para o seu empregador. Então, o trabalho de empregado doméstico não traz lucro para quem o contrata. Ele precisa ser contratado por uma pessoa ou por uma família. Ele tem que prestar o serviço em ambiente residencial e precisa ser por mais de 2 vezes na semana. Ou seja, o trabalhador doméstico também tem requisitos a serem cumpridos, para que não exista possibilidade de tentativas de fraude em relação a essa categoria de trabalho, ou em relação vez, os requisitos. O trabalho não gera lucro, ele é contratado por pessoa, por família, para prestar serviços em ambientes residenciais e precisa ser por mais de 2 vezes na semana. A relação de empregado doméstico sempre foi regulamentada, né, pela CLT, porém, depois da reforma trabalhista, ela trouxe situações mais pontuais para essa relação, e um desses exemplos é o recolhimento obrigatório do FGTS, que antes da reforma não se tratava de obrigação recolher o fundo de garantia do empregado doméstico, mas agora sim. Uma outra espécie de empregado que gera algumas dúvidas é o empregado rural. Ele presta seu serviço em ambientes rurais ou ambiente rústico, né? Porque não necessariamente aquilo que tem a ver com, tipo, com serviços rurais está só nas áreas rurais da cidade. Às vezes, em bairros rurais próximos aos centros também, mas é um ambiente rústico de prestação de serviço rural, ele é enquadrado nessa categoria. E a Constituição Federal garante os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos, ou seja, ele está sujeito ao regime CLT da mesma forma que um trabalhador urbano, mesmo que ele preste serviço em um sítio ou coisa assim. Agora a gente vai falar sobre o gerente, né, ou o cargo de confiança, e aí também, né, baseado em requisitos. O gerente, ele não tem uma jornada fixa. Por esse motivo, ele não tem direito de receber a hora extra. Então, o gerente não tem jornada fixa. Ele não recebe hora extra. O cargo é definido pelo empregador, ou seja, não é a pessoa que decide que vai ser gerente, porque ela é gerente, mas ela tem uma relação de subordinação com quem a contrata. Porque é gerente, mas é um vínculo empregatício, é uma espécie de empregado, ou seja, os requisitos da CLT estão presentes. Ele é subordinado ao empregador que o definiu, que o elevou a esse cargo de gerente. E apesar de ser subordinado a alguém, um dos requisitos para o gerente é que ele tenha subordinados. Então, o gerente precisa ter uma equipe, precisa ter. Não estou dizendo que tem que ser uma grande equipe, mas ele precisa ter pessoas que são subordinadas às ordens dele, à direção dele, à liderança dele, porque isso está incluído no cargo de gerência. E para compensar tudo isso, né, até o fato dele não ter essas horas extras, ele recebe 40% de gratificação em cima do seu salário. Então, esses requisitos, eles têm que estar presentes na relação de emprego do gerente com o empregador. Já o cargo de confiança, ele tem uma jornada mais flexível. Geralmente não se controla a jornada dele porque ele tem essa disposição de escolher os horários de trabalho e como trabalha e a forma que trabalha. Agora eu vou ler aqui com vocês o que a CLT fala sobre o empregador no seu artigo 2º. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva,
que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalariia e dirige a prestação pessoal do serviço. Isso é o que diz, né, na CLT sobre o empregador. E, assim, concluindo todo o pensamento do que é um empregador, a gente fala que o empregador é a empresa. E os outros tipos de empregadores são equiparados, mas a regra diz que o empregador é a empresa. Porém, esse empregador, ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Resumidamente, o empregador é aquele que tem empregados. Então, qualquer pessoa que tenha capacidade consegue empregar alguém, né? Então, essa questão de o empregador ser a empresa é só a regra, mas pessoa física ou jurídica, aquele que tem empregados, são equiparados ao empregador. E sendo empregador, ele adquire esse poder empregatício, que aí a gente vai ver outros requisitos. O poder empregatício, ele é o conjunto de prerrogativas